Simone Eleutério, artesã do time de artesãos da Círculo, e hoje eu vou trabalhar com vocês esse vestido feito com fio cordonê da Círculo. Gostou? Então vem comigo e vamos pro passo a passo. Para trabalhar o vestido, eu vou usar o fio cordonê da Círculo. Eu escolhi esse tom de verde, que é a cor 723. Para o tamanho P, eu vou usar 2 novelos, no tamanho M, 3 novelos e no tamanho G, 4 novelos. Agulha para crochê número 2, cola de silicone líquida para o acabamento, tesoura e uma medida que pode ser um papelão, como eu usei aqui, na medida da sua franja. A minha tem em torno de 14 centímetros. O vestido da aula eu fiz no tamanho M. Como eu posso trabalhar os outros tamanhos? P, M, G. Eu vou trabalhar de acordo com o tamanho de cada uma das 4 partes que eu faço no início. Então, eu vou começar a aula trabalhando aqui a alça e fazer as 4 partes iguais. No tamanho P, eu trabalho até completar 9 leques na base. No tamanho M, que é o da aula, até completar 11 leques no total. E no tamanho G, até completar 13 leques no total. O restante, tudo igual, é só seguir a aula, mudando aqui a quantidade de carreiras até chegar na quantidade de leques ideal para cada um dos tamanhos. Inicio a confecção do vestido pela alça, onde eu vou trabalhar 4 partes iguais a essa. Vou fazer 9 correntes, conto aqui a partir da primeira, 1, 2, 3. Na quarta correntinha, eu faço o leque. Um ponto alto, volto nessa mesma correntinha, mais um ponto alto. Depois, faço 2 correntes de separação e mais 2 correntinhas na mesma corrente de base. Fiquei com um leque, 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Na primeira correntinha que eu fiz, eu faço um ponto alto. Fiquei, então, com as correntinhas aqui da vira, que eu vou contar como um ponto, um leque e um ponto no final. Viro o meu trabalho. Sempre inicio as carreiras fazendo 3 correntes. Venho leque sobre leque agora, então, no espaço da correntinha, eu faço 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Chegando no final, depois do leque, eu vou fazer um ponto alto sempre aqui no finalzinho, onde eu tenho as 3 correntes, passo a agulha nesse espaço e faço um ponto alto. Então, tenho novamente na minha carreira, um ponto no início, leque sobre leque, e um ponto alto no final. Viro o meu trabalho e repito o mesmo processo. Sempre inicio com 3 correntinhas, leque sobre leque e um ponto alto no final. Isso até completar 10 carreiras no total. Já finalizei as 10 carreiras da alça, leque sobre leque, um ponto alto, que são as 3 correntinhas no início, e um ponto alto no final. Agora, eu vou começar a abertura, ou seja, expandindo, aumentando a quantidade de pontos. Trabalho sempre as 3 correntinhas no início e vou fazer leque sobre leque, como já vinha trabalhando nas carreiras anteriores. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Só que aqui, além do leque, eu ainda trabalho mais 2 correntinhas
e 2 pontos altos no mesmo espaço do leque. Então, fico com 3 bloquinhos com 2 pontos altos. As correntinhas, 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. No final, sempre trabalho um ponto alto. Viro o meu trabalho. Quando eu olho para a carreira anterior, eu tenho 2 espaços com as correntinhas. Sempre inicio da mesma forma, fazendo as 3 correntes. Em cada um desses espaços de corrente, agora eu trabalho um leque, ficando na carreira com 2 leques, a mesma quantidade de pontos, 2 altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Faço uma correntinha de separação e no próximo espaço entre os bloquinhos, onde eu tenho as correntinhas, eu faço o segundo leque. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Todas as carreiras eu finalizo da mesma forma, fazendo um ponto alto. Finalizada a 12ª carreira, sempre viro o meu trabalho, vamos para a 13ª, iniciando sempre com as 3 correntinhas, e onde eu tenho leque, eu sempre faço leque sobre leque, então 2 pontos, 2 correntes e 2 pontos. Entre um leque e outro, eu vou fazer um ponto alto, bem nesse espaço entre os leques. Um ponto alto que vai servir como base para trabalhar um novo leque na próxima carreira, ou seja, o aumento. Leque sobre leque, agora 2 pontos, 2 correntes e 2 pontos, e um ponto alto no final. Tenho agora, nessa 13ª carreira, um ponto alto, leque sobre leque, um ponto alto, leque sobre leque e um ponto alto. Viro o meu trabalho. Iniciando a 14ª carreira, 3 correntinhas, leque sobre leque. Mantenho sempre a mesma quantidade, 2 pontos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Agora, quando eu olho aqui no centro, eu tenho esse ponto alto e sobre ele eu faço um leque. Mesma quantidade de pontos, 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. E sobre o leque de base, trabalho leque sobre leque, ficando com 3 leques na carreira. Finalizo a carreira fazendo um ponto alto. Carreira finalizada, viro o meu trabalho, vamos para a carreira de número 15, faço as 3 correntinhas e trabalho leque sobre leque. Uma carreira eu faço os aumentos, a outra nasce o ponto alto que servirá de base para os aumentos. Então, eu tenho 3 leques, entre eles agora nasce um ponto alto. Então, faço um ponto alto, depois trabalho leque sobre leque, 2 pontos, 2 correntes e 2 pontos. Entre um leque e outro, novamente, nasce um ponto alto. Então, uma carreira eu faço esses pontos altos entre os leques para servir como base na próxima carreira para nascer um leque aqui no meio. Então, agora eu tenho os 3 leques, um ponto alto entre cada um deles. Na próxima, ficaremos com 5 leques no total. Já conseguimos ver como vai abrindo essa parte, dando formato à regata. Então, fiz o leque sobre leque, finalizo com um ponto alto e já viro o meu trabalho. Faço as 3 correntinhas no início da carreira, leque sobre leque, onde eu tenho ponto alto, nasce um leque. Leque sobre leque, onde eu tenho ponto alto, nasce um novo leque, leque sobre leque e finalizo
com um ponto alto. Carreira de número 16 já finalizada, onde eu tenho os 5 leques. Depois que eu atingir os 5 leques, eu vou continuar com os aumentos, mas sempre depois do primeiro leque, ou seja, entre o primeiro e o segundo, entre o penúltimo e o último. Nessa parte central, eu trabalho leque sobre leque e não faço os aumentos. Agora, viro o meu trabalho, inicio fazendo as 3 correntinhas, faço leque sobre leque e logo após o primeiro leque, eu já faço o ponto alto para servir de base para o aumento. Então, fiz o leque, entre o primeiro e o segundo, eu faço um ponto alto. Depois, trabalho leque sobre leque até chegar aqui, no penúltimo, o penúltimo leque e o último. Sempre entre o penúltimo e o último, vai nascer um ponto alto. Carreira de número 17 já finalizada, onde eu tenho leque sobre leque, um ponto alto entre o primeiro e o segundo leque e um ponto alto entre o penúltimo e o último leque de base. A carreira de número 18, eu vou preencher com os leques de aumento, sempre a mesma forma, iniciando com as 3 correntinhas e trabalhando leque sobre leque. Onde eu tenho ponto alto na base, eu vou trabalhar um leque. E lá no final, entre o penúltimo e o último, também trabalho um leque. Ficaremos na carreira de número 18 com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 leques no total. Carreira já finalizada, eu tenho no total os 7 leques. Agora, eu vou seguir esse mesmo esquema até completar 11 leques. Então, eu sempre faço uma carreira, fazendo um ponto alto entre o primeiro e o segundo leque, entre o penúltimo e o último, também nasce um ponto alto. E na carreira seguinte, sobre esse ponto alto, eu faço o leque de aumento. Então, a cada 2 carreiras, eu tenho o aumento de um leque no começo e um leque no final. Então, vou para depois aqui, agora eu tenho os 7 leques, depois eu fico com 9 e depois com os 11. Quando eu completar os 11, eu volto, porque eu tenho as carreiras depois para seguir as carreiras retas e depois finalizar essa primeira parte e repetir a segunda, a terceira e a quarta da mesma forma que eu fiz essa primeira. Trabalho agora até completar os 11 leques e volto para fazer as carreiras repetitivas e depois dar continuidade às outras partes. Já adiantei e tenho os 11 leques. Agora, eu já tenho o total de leques para esse tamanho. Eu vou fazer só uma repetição, 3 carreiras agora, trabalhando leque sobre leque por mais 3 carreiras para atingir o comprimento necessário para encerrar essa parte. Prontinho, já fiz as 3 carreiras trabalhadas leque sobre leque, tenho 4 no total, uma que eu já havia feito e essas 3 carreiras repetitivas. Agora, eu vou fazer esse mesmo processo por mais 3 vezes. Quando eu terminar a 4ª parte, eu não corto o fio, como eu fiz aqui, ó, só cortei, deixei ele aqui na espera para arrematar depois tudo junto no final. A 4ª parte eu não corto, porque com o próprio fio eu já vou unir as 4 partes para depois descer a base do vestido. Já finalizei as 4 partes, na 4ª parte eu não cortei ainda arrematando o fio. Eu deixo o fio aqui, porque eu vou virar o trabalho e voltar fazendo a carreira. Exatamente igual eu fiz as carreiras anteriores. 3 correntinhas no início e trabalho leque sobre leque com uma correntinha de separação.
Chegando aqui no final, eu vou pegar uma das partes que eu já tenho prontas e unir com essa primeira, ou seja, nessa carreira eu já venho fazendo a carreira e faço a união de cada uma das partes. Cheguei ao final da carreira, uma correntinha, e aqui eu vou fazer o último ponto alto. Só que eu faço só a metade do ponto, eu não finalizo. Eu vou fechar esse ponto junto com esse primeiro da outra parte. Detalhe, a pontinha de arremate, ela deve sempre ficar virada aqui para a parte que eu estou confeccionando. Dessa forma, as carreiras ficam sempre posicionadas da mesma forma. Então, fiz a metade do ponto, eu não termino, deixo ele aqui na agulha. Dou uma laçadinha e já venho aqui dentro do primeiro espaço, fazendo o ponto alto. Quando eu tenho os dois na agulha, eu fecho os dois pontos juntos de uma única vez. Uma correntinha e trabalho novamente a carreira até chegar ao final, fazendo leque sobre leque e uma correntinha de separação. Então, quando eu chego aqui na parte da emenda, eu sempre faço dessa forma, eu fecho os dois pontos altos juntos, o último da parte que eu já fiz a carreira e o primeiro da parte que eu vou confeccionar a carreira, fechando os dois juntos, depois esses pontos vão sumir aqui, eu vou ficar só com os leques. Vou até o final da carreira dessa mesma forma. Cheguei ao final da segunda parte, agora eu venho, pego a terceira parte, pontinha de arremate sempre virada para a parte que eu estou confeccionando, venho para fazer o último ponto, faço metade do ponto alto e deixo ele ali na espera na agulha, já venho com a próxima parte, dou uma laçadinha e vou confeccionar o primeiro ponto alto. Faço a metade do ponto e fecho os dois pontos altos juntos. Uma correntinha e começo a trabalhar leque sobre leque, uma corrente de separação. Então, já uni exatamente igual eu fiz nas duas primeiras partes. Agora, eu trabalho até chegar ao final, pego a quarta parte e faço a união. Quando eu tiver as 4 partes unidas, eu volto já para fazer a união, o fechamento, unindo a quarta parte com a primeira e depois vou mostrar como vamos trabalhar a parte descendo o corpo da peça. Já cheguei na quarta parte, metade do ponto alto, deixei aqui na agulha e eu vou pegar a primeira. Eu tenho que ficar com as partes todas retinhas, viradas pro mesmo lado. E agora, eu vou fazer o fechamento unindo a quarta parte que eu estou finalizando com a primeira. Então, aqui, ó, metade do ponto alto e eu já tenho as 3 correntinhas. Então, aqui eu só venho e fecho tudo com um ponto baixíssimo. Então, já tenho a união por completo das 4 partes. Agora, eu vou fazer pontos baixíssimos para ficar no centro do primeiro leque. E eu vou continuar trabalhando leque sobre leque, fazendo a mesma quantidade de pontos por toda a carreira. Então, dou 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Uma correntinha de separação. E já vou para o próximo leque. Eu vou trabalhar dessa forma por toda a carreira, sendo que, quando eu chego aqui no último leque, bem na parte onde eu fiz a emenda das 2 partes, eu vou fazer leque sobre leque, uma correntinha de separação
e já venho lá dentro do próximo leque. Então, aqui, esses dois pontos que eu fechei juntos, eles vão desaparecer daqui pra frente. Eu venho um leque no último leque aqui dessa parte e já venho fazendo outro leque no primeiro leque da parte seguinte. Chegando ao final da carreira, fiz uma correntinha, os dois pontos que eu fechei juntos vão sumir e eu fecho sobre o primeiro leque com um ponto baixíssimo. Venho com ponto baixíssimo até o centro do leque e vou continuar trabalhando leque sobre leque com uma correntinha de separação entre eles. Eu vou trabalhar dessa forma até chegar um pouquinho abaixo do busto. Então, olha aqui. Gente, olha o caimento, fica muito leve. Muito macio, muito leve. Então, aqui já passei do busto, já passei aqui da união, né? E aqui eu vou trabalhar até vir abaixo do busto, fazendo leque sobre leque, uma correntinha de separação. Quando eu ficar abaixo do busto, eu vou fazer a parte do acinturamento, ou seja, na parte da cintura, eu vou tirar essa correntinha entre os leques. Então, vou trabalhar só leque sobre leque e eu não faço correntinhas entre um e outro. Quando eu começar a passar da cintura, aí eu volto a colocar a correntinha entre um leque e outro. Quando eu tiro a correntinha na parte da cintura, eu vou ter uma leve diminuição. Então, ele vai deixar a peça mais acinturada. Depois da cintura, eu coloco a correntinha novamente, ele volta a abrir levemente a peça. E depois, na parte do quadril, eu vou colocar duas correntinhas entre os leques. Continuei trabalhando o meu vestido e agora eu vou mostrar para vocês como eu fiz aquela modelagem só incluindo ou tirando a correntinha entre os leques. Depois que eu fiz a união, como eu mostrei para vocês, eu trabalhei leque com uma correntinha de separação. Isso até um pouco abaixo do busto. Na parte da cintura, eu tirei a correntinha, trabalhei só leque sobre leque. Depois, voltei a trabalhar leque, uma correntinha de separação entre eles. E quando eu cheguei na parte do quadril, trabalhei duas correntinhas entre cada um dos leques. Uma dica: eu parei de trabalhar o meu vestido aqui cerca de 5 centímetros antes do comprimento que eu queira, também descontando aí cerca de 12 centímetros da franja que eu vou fazer. Porque eu tenho que descontar mais 5 centímetros ainda, não vai ficar muito curto? Não, gente, quando eu usar o meu vestido, ele cede um pouco, isso é comum em todas as peças de crochê. Então, eu faço já um pouquinho mais curto para que ele chegue depois no tamanho desejado. Então, sempre faço no vestido, que é um vestido curto, um pouco acima do joelho, cerca de 5 centímetros mais curto. Agora, depois que eu já finalizei essa parte do comprimento, só vou arrematar o fio e vou para os acabamentos, na parte de cima, manga, a parte da cava, né, decote, e trabalhar a aplicação das franjas. Vou fazer o acabamento na parte da cava e também no decote. Vou começar pela cava. Aqui, eu ainda não costurei uma parte na outra. Eu já venho fazendo o acabamento e junto as partes já ficam unidas, essa parte da alça. Então, eu vou começar aqui na primeira carreira. Como eu tenho sempre um ponto alto no início de cada carreira, fica fácil para trabalhar o acabamento. Então, eu vou unir aqui e nessa parte eu vou fazer
3 pontos baixos, sempre nesse ponto, que é o primeiro ponto que fica como acabamento na carreira. Venho na carreira seguinte, novamente, nesse ponto alto que eu tenho no início, são as 3 correntinhas lá do início de cada carreira, faço 3 pontos baixos. E assim eu vou em cada uma das carreiras, contornando toda a volta, ou seja, eu faço 3 pontos baixos, já venho para a carreira seguinte. E dessa forma, eu vou contornar toda a base, ó, passando aqui pela parte da cava, até chegar lá na outra alça, onde eu vou unir as partes, elas já vão ficar unidas aqui, e depois darei continuidade ao acabamento com a segunda carreira, que também será em pontos baixos. Já percorri toda a volta, fazendo os pontos baixos. Aqui no último, também faço os 3 pontos baixos na última carreira. E agora, eu venho lá no primeiro pontinho que eu fiz, faço a união com um ponto baixíssimo e já dei a volta completa na parte da cava. Faço uma correntinha e trabalho um ponto baixo para cada ponto baixo de base por mais 2 carreiras. Ficaremos com 3 carreiras trabalhadas em pontos baixos. Depois disso, eu corto o fio, deixo ele na espera para arrematar tudo no final e faço o mesmo acabamento lá na outra cava, deixando as 2 cavas já prontinhas com os acabamentos em ponto baixo. Eu vou trabalhar o acabamento do decote. Já finalizei o acabamento da cava dos 2 lados e agora eu faço o acabamento do decote. Da mesma forma, 3 carreiras em ponto baixo, circulando toda a base do decote, passando pela parte da frente, parte de trás, até completar as 3 carreiras. A primeira carreira de nivelamento, da mesma forma que eu fiz na cava, 3 pontos baixos por carreira e as 2 carreiras seguintes trabalhadas ponto baixo sobre ponto baixo. Já finalizei o acabamento em volta do decote, depois só fica faltando arrematar o fio, mas olha só como ele fica bonito, simples e fica super delicado. Aqui no meu vestido, eu também vou colocar franjas na parte de trás do vestido, bem rente aqui a primeira carreira de leques. É opcional. Aliás, a franja aqui é totalmente opcional. Você pode usar a sua imaginação para aplicar a franja ao seu gosto ou até mesmo trabalhar o seu vestido sem franja. Eu vou fazer no meu e dar como sugestão para vocês a franja tanto na parte de baixo do vestido e aqui na parte de trás. Agora, vamos para as franjas. A primeira coisa que eu tenho que pensar é em uma medida. Aqui eu tenho um papelão que eu cortei com aproximadamente 14, 15 centímetros de altura para que eu possa enrolar essas franjas e elas fiquem no tamanho desejado. Depois eu começo a enrolar o fio. Aqui eu enrolo uma boa quantidade, porque eu vou usar de 4 em 4 cabos, então eu preciso de uma boa quantidade, eu não preciso ficar contando, eu vou cortando conforme a minha necessidade. Então, enrolo bastante, depois eu vou cortar todas de uma única vez. Agora eu corto. E vou aplicar as franjas. Como eu disse, eu vou usar 4 cabinhos. Tem quantidade certa? Não, você que escolhe se você quer uma franja
mais cheinha, então fica opcional. Eu achei bem legal essa quantidade, então eu pego 4 cabos, dobro e eu vou vir aqui. Eu vou colocar praticamente em todos os pontinhos. A distância entre elas você pode determinar também. Então, é só ver no pontinho ou aqui no espaço das correntinhas, no espaço do leque. Vou passar aqui a agulha por dentro dessa dobra que eu fiz essa laçada e passo todos os fiozinhos por dentro. Ajusto o nó e vou repetir isso em volta de toda a base. Aqui eu continuei trabalhando, eu já fiz por uma boa quantidade. E, gente, fica perfeita a franja com o cordonê, como vocês podem ver aqui. Agora, é só continuar trabalhando até dar a volta em toda a base. Já finalizei a aplicação das franjas na parte de baixo do vestido, por toda a base, e também aqui na parte de trás. Eu uso a cola de silicone líquida para o acabamento, então, depois que eu apliquei a franja, eu viro, venho com um pinguinho de cola na parte de trás e puxo, ajustando na posição que eu queira que fique a franja. E isso eu repito também por toda a base. E dessa forma, depois de finalizar a aplicação das franjas, arrematar e cortar as pontinhas, já temos a peça finalizada. Bem, pessoal, prontinho, o vestido já finalizado. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de compartilhar o vídeo e seguir a Círculo nas redes sociais. E até a próxima. Tchau, tchau!